Vamos falar daquela outra história? Dos bastidores e tudo mais. Isso, tá com cara de bomba, hein? Não, a história da Eliana. Ah, da Eliana. Vamos falar... Disseram, não sei se é verdade, que ela talvez não tenha se sentido à vontade de trabalhar com o marido, com o Adriano, tipo. Porque ele falou que, como que era? Tipo, incompatibilidade de agendas, não vou estar O disponível. que acontece? Essa história ela é interessante porque a gente vai contar aqui alguns detalhes e meu papel é esse, né, gente? Fofoca. Fofoca. Então, desculpa, eu adoro a Eliana, adoro Adriano Rico, porque, ao mesmo tempo, eu acho lindo... Mas o pai dele faz fofoca também, o Flávio Rico. Ah, eu adoro o Flávio Rico Eu também, também de uma adoro, grande... ele É, faz então, é. Qual que é a história? A gente pega a versão oficial, Sim. conta pra vocês, mas também a gente vai daquela que é o tititi, o bastidor, e aí conversa com um, conversa com outro. Tem coisa que cola, tem coisa que não cola. Nem tanto. E não tem nada a ver com o relacionamento afetivo e pessoal. A gente está falando sobre profissional, porque o casamento deles vai muito bem, obrigado. E talvez até seja uma atitude para preservar essa relação. Sim. Por quê? A Eliana e o Adriano, eles já falavam muito sobre o futuro dela na emissora, mesmo quando ela estava lá. Quando ela no SBT. queria, já pensava em ir para Pra Globo. Globo. Quando começou a ter a negociação, ele foi uma peça-chave e ele sempre respeitou o momento da Eliana se movimentar, ficar, fazer. E eu acho que a compreensão dele foi muito importante. Mas você acha que ele ajudou de alguma forma? Acho, sem sombra de Apresentando dúvida. alguém? Sem sombra de dúvida. Não porque era esposa dele. Porque também, quantas vezes a gente fala assim, fulano fala assim, eu queria trabalhar, tem alguma vaga? Sim. Eu conheço uma pessoa, vou te dar o contato dela. Sim. Normal, né? Normal. Ele estava ali, ele é super respeitado, muito competente, trabalha, Há inclusive. muitos anos na Globo, Tava no né? fim de semana, ela estava participando do Altas Horas do Serginho, ela brincou, porque ele também tá lá com o Serginho. Ele é um cara muito competente, muito bom no que faz. Ao mesmo tempo, uma informação para mim ficou aqui, fiquei com aquela pulga atrás da orelha, que era... Mas é isso. Ela vai comandar o The Masked Singer Brasil. Tá. Esse programa está chegando na 5ª temporada, já ali em janeiro de 2025. Vai ter uma edição especial agora em dezembro, especial de fim de ano, também feita por ela. Eliana que vai comandar já. Quem apresentava era a Ivete. Quem que era o diretor do programa? Quem dirigia a Ivete? Adriano Rico. Adriano Rico. Então, mas todas as temporadas desde o início foi ele? que Eu dirigiu? me lembro dele a partir da 2ª. Eu tenho que confirmar Olha. se ele estava na primeira. Eu não me recordo, porque teve uma época que foi feito até para o pessoal de casa entender. Ele dirigia ele fazia parte do programa do Fausto, quando era domingo. Como ele começou a se relacionar com a Eliana, achou por bem, para não ter conflito de interesse, ele assumiu o sábado. Ele foi para o sábado, tá? Para não ser o cara que dirige o programa que compete com a própria esposa. Depois que ele foi pro Serginho. Quando ele vai pro Serginho, é para ter esse ajuste. O The Masked, ele começa à noite, no horário nobre, então não tem problema também de ter o confronto. Depois vai pro domingo. Então eu não sei, eu não vou saber precisar, eu tenho que pesquisar se ele estava na primeira. Mas, em resumo, o Adriano estava na primeira, o Ricardo está me confirmando que estava na primeira. Então, ou seja, se ele dirigiu todas as temporadas, um fato chama atenção. Qual fato? Ele deixar a direção do programa pelo fato de Eliana agora estar assumindo o formato. Oficialmente, vamos aos fatos. Porque experiência ele tem. Experiência, Ótimo competência. profissional ele é. Tá indo para a Ela 5ª também. temporada, o programa funcionou, deu certo. O ponto é o seguinte, ela fecha, assume o programa e o comunicado oficial, de acordo com a Folha de São Paulo, é que Adriano Rico não tem agenda, tem um conflito de agenda e que ele não pode continuar dirigindo a atração. Mas e aí por ele quê? deixa a direção. Qual outro projeto Mas que não ele é. tá? Ele tá no Serginho. Mas o Serginho é semanal também, são 2 Mas semanais. ele já conciliava o The Masked Então, com o dá pra Serginho. conciliar. Será que ele vai estrear outro programa? A gente não sabe. Ele vai dirigir outro programa? Vai dirigir o Prêmio Multishow, a Mônica Bergamo contou isso também. Mas não é só isso. Mas o Prêmio Multishow é importante, dá trabalho para danar.
mas é um projeto isolado, né? É pontual. O que eu estou levantando aqui, e que eu fui conversar com algumas pessoas para tentar entender, é o que está por trás dessa fala oficial. A fala oficial, acho que até para evitar burburinhos, ok, falar que tem um conflito aí de agenda. Agora, não é a real. A real é que tem algo que foi decidido muito provavelmente entre eles e com a própria direção para evitar ou preservar algo. E o que você acha que é? Conversando com as minhas fontes, existem duas possibilidades. O que chama atenção em relação a essa decisão? O fato da Eliana não querer parecer que ela está se escorando no Adriano, para preservar justamente esse momento de transição dela e não ter um conflito ali de falar, está assumindo um produto, um programa que é feito pelo marido e de alguma forma reduzirem, porque infelizmente a gente sabe que na sociedade atual tem gente que é machista, tem gente que quer... Mas pensar no que os outros vão falar, a gente não se mexe nunca, né? Mas internamente uma fonte me disse, Matheus, isso foi muito isso? falado, de que ela quis se preservar. E outro fator que pode ter pesado em relação a isso é o fato da relação pessoal da Eliana ser muito... Como assim? Muito duro? Firme em tomar frente das coisas. Será que não pode ser uma junção das duas coisas? Talvez. Por que eu vou te falar isso? Por exemplo, eu e o Rodrigo, a gente está juntos há 12 anos. Sim. Mas a gente se conhece há 25 anos atrás, a gente trabalhou juntos. Então, eu conheci o Rodrigo sendo diretor. Sim. Então, quando a gente começou a namorar, a gente só deu continuidade ao que tinha acontecido há bons anos atrás, quando a gente estava na Record. Sim. Então, falar que não se tem conflitos, até tem, mas as discussões, os conflitos, muitas vezes, são assim, eu acho que a gente tem que fazer isso no programa. Como teria uma apresentadora com um diretor, cada um falando qual caminho acha que tem que ser seguido. Sim. Mas não se mistura com a relação pessoal. Mas talvez porque nós, eu e o Rodrigo, a gente já tinha usado isso na prática sem ter um envolvimento amoroso. Então, hoje, a gente mantém isso. Você vê, às vezes, eu discordo de alguma coisa que ele está achando fazer, depois... como eu faria se fosse só o diretor, chamo no canto e falo assim, então, eu acho que isso daqui não. Aí, por que a gente faz assim? Eu não me sinto confortável com isso. Como se fosse só a apresentadora, mas não misturando as coisas. Talvez, ela não diga o medo dela, mas o receio seja, puxa, eu sou muito incisiva, né? E a maioria das apresentadoras que sabem o que quer são de fato. E a gente tem que ter argumentos. Será que isso não vai chocar com a relação? Ou isso não pode complicar a minha entrada? Eu acabei de entrar, eu nem conheço como funciona a emissora. A gente leva 1 ano para conhecer como funciona a emissora. Sim. Não é uma coisa tão simples assim. Cada emissora, assim como cada empresa, tem um modus operandi. E a gente demora um tempo para entender como funciona, como você se movimenta naquela emissora, naquela empresa. E talvez para ela, os dois tenham decidido isso juntos. Sim. Tipo, eu acho bom, porque assim você consegue ficar mais à vontade de você levar para o caminho que você quer, para eu não dar palpite. A gente já tem a nossa família, ou então vamos deixar isso mais para frente, mas talvez assim, bem nesse início, né? Você acaba não tendo mais uma coisa a se pensar. Você acha que ela não se cobra? Você não concorda comigo, não? Eu concordo. Porque ela é muito segura, mas ao mesmo tempo é algo 100% novo para ela também, né? A sensação, conversando com as minhas fontes, é que parte primeiro, eu não sei se ela se torna voz depois de uma conversa com o Adriano, mas a sensação que as pessoas têm é que, para ela, acabou sendo mais confortável nesse primeiro momento. Não ter ele ali. Né? Não ter ele ali. Eu acho que existe uma questão, e que eu acho que foi um ponto importante na hora que eu estava conversando com essas pessoas e tentando entender a história, e foi até o meu primeiro argumento, meu achismo, tá? No primeiro momento, para mim, era uma coisa assim, eles estão dando essa explicação ao público, por que não vão estar juntos? Pode ter uma questão ali de compliance, de regras, de conflito de interesse pelo casamento, mas não procede porque tivemos casos. O William Bonner, durante anos, trabalhou com a Fátima. Verdade. O Boninho dirigiu a Ana Furtado durante um bom período na época de Dia de Casa, até mesmo quando ela substituía a Fátima no próprio encontro. A gente tem também a história recente do Raoni Carneiro, que era diretor, e a Fernanda Rodrigues apresentou o Show da Virada, que ele também estava ali. Então, não é um problema dentro do canal. Isso. A questão é mais
por preservar. Eu acho que juntam os dois pontos. Eu conversei com fontes diferentes e acho que a gente está levantando aqui a possibilidade deles terem realmente conversado, entendido, Chegaram e a juntos na direção, o conclusão. canal também compreender esse Eu acho que é momento. um relacionamento maduro, tanto profissional como pessoal. É verdade, acho que eles chegaram a essa conclusão. Não é? Tanto que eles já nem dormem no mesmo quarto. Lembra que ela falou no Ela falou. Saia Justa que ele Verdade. ronca às vezes, mas nem é sempre. Então acho que eles têm essa maturidade mesmo de entender eu o acho. espaço. E casal que conversa, que É alinha, tudo. é tudo, né? Eu acho que isso tem que faz a buscar o relação ser equilíbrio. saudável, né? Dura a E vida. às vezes para você pode ser mais fácil, para o outro mais difícil, né? Sim. Ah,